doutor, tudo bem? Bom dia, tudo bem, Felipe? Tudo. Muito candidato acaba reprovando na reta final, investigação social. E às vezes a pessoa nem sabe o que reprovou ela, existe uma série de coisas aí envolvendo essa questão, o cara não consegue muitas vezes saber o que reprovou. Como é que faz para ele conseguir saber o porquê ele reprovou, com base nas ações aí que o senhor deve entrar aí recorrendo desse resultado? Vamos pensar aí, os três assuntos, os três erros que acabam reprovando mais aí os candidatos, os três motivos, né, a gente pode pensar assim, que reprovam mais aí os candidatos na investigação social que chegam aqui para o senhor, tá? A gente não está falando, lógico, de estatísticas oficiais nenhuma. Tem um erro mais grave, a gente vai falar dele, mas é muito comum quando o candidato é eliminado, ele me procura, né? E aí a primeira pergunta que eu faço, tem noção de qual foi o motivo? Normalmente eles nunca sabem o motivo. Então, qual é o procedimento adotado? Nós ingressamos com a ação, a PM, quando contesta, traz os motivos da eliminação. E aí então eu levo esses motivos para o candidato e a gente esmiuça isso para rebater, para demonstrar que a PM estava errada, né? E o motivo principal mais perigoso é a omissão. Então, algum candidato pode pensar, não, isso aqui faz um tempo que aconteceu, por exemplo, um boletim de ocorrência por uma briga, né? Isso aqui faz tempo, não virou processo, acho que eu não vou nem relatar isso porque não deu nada. Se eles localizarem esse boletim de ocorrência, vai dar omissão. Se o candidato expuser isso na investigação social, que ocorreu esse boletim de ocorrência, mas não virou processo e acabou ali, ele está seguro. Então precisa ter muito cuidado com isso. Às vezes omitir é 1000 vezes mais perigoso do que você colocar tudo o que aconteceu realmente, né, de uma forma clara, deixar ciente que não teve problema nenhum posterior, e aí você não vai ter esse perigo de ser eliminado. A omissão é difícil de reverter. Agora, se você colocou lá que tinha um boletim de ocorrência, se você for eliminado por esse fato, aí a nossa possibilidade de reverter isso judicialmente é muito grande. Doutor, mas essa omissão às vezes vale para informações de terceiros que são próximos a eles. Por exemplo, eu tenho um primo que foi preso, mas eu nem tenho muito contato com esse primo, mas ele mora aqui na mesma cidade, a gente já se viu de vez em quando em evento familiar. Ele é obrigado a colocar também, porque senão ele corre o risco Corre o risco. Se ele tiver ciência, coloca. Né? Tem casos que a pessoa não sabe que um familiar, mesmo que distante, eles vão buscar pelo sobrenome, a PM faz essa busca, a Polícia Civil, todos os órgãos estaduais, né, que fazem esse concurso, eles vão buscar e conseguem informação. Então, se ele tiver informação que qualquer familiar, vizinho próximo, tem algum problema desse, informe e deixe claro, eu não tenho convivência. Porque ele não pode ser culpado, isso a gente alega nas ações, ele não pode ser culpado por ato de terceiro. Isso é um absurdo. Essa semana ganhamos uma ação que foi nesse sentido, né? O candidato não cometeu, tanto que ele não teve passagem nenhuma, não tinha boletim de ocorrência, não tinha passagem nenhuma. Vida perfeita, conduta ilibada, sem problema nenhum. Agora, por causa de um ato de um parente, ele ser eliminado do concurso é uma coisa absurda. E, em segunda instância, foi mantida a decisão também de primeira e o candidato vai tomar posse do concurso. Mas acontece de ele não ter conhecimento de um parentesco e aí ele não coloca e dele acabar sendo reprovado e aí ele vem para entrar com a ação porque ele acabou sendo reprovado por situação de uma omissão de uma informação dessa, mas que ele não tinha conhecimento porque esse parente é de repente de uma outra cidade totalmente longe de onde ele mora. Tem um caso bem peculiar, né? Esses exemplos são legais para elucidar, né? O candidato, desde que nasceu, morou com a avó, foi criado pela avó. A mãe viajou, seguiu sua vida e depois de um tempo contraiu matrimônio com uma pessoa, essa pessoa tinha passagem, ficou presa por vários anos. O candidato não tinha a mínima noção disso, nem a própria mãe tinha noção disso.
só teve noção quando saiu o resultado da IS e o candidato foi questionar a mãe e a mãe questionou o atual marido e aí ele contou, porque até então nem ela sabia desse fato. E veja, como é que o candidato vai pagar por um ato de uma pessoa que, muito tempo depois, foi morar com a mãe, casou com a mãe dele, e ele não tem convivência nenhuma, desde o princípio morava com a avó, e pode mudar o futuro de uma pessoa que não tem nada a ver com a situação, né? Então, totalmente arbitrário e injusto uma eliminação desse tipo. Então, a gente conseguiu comprovar todo esse histórico familiar e o candidato também tomou posse. Então, se você tem ciência, relate. Se não tem ciência, a gente tem caminhos para poder demonstrar que você não teve culpa nenhuma nisso e o candidato pode reverter essa eliminação. Bom, legal, doutor. Obrigado por essa informação. Aí no próximo vídeo a gente vai falar então daqueles outros itens que acabam reprovando muito, né? Isso. Também a escolaridade, né? O histórico. A gente está vendo muito problema com o ensino à distância, né? O certificado, às vezes o candidato está pensando que aquilo está regular e não está junto ao MEC. Tem a questão de dívidas, pontuação na carteira. A IS é bem ampla as possibilidades de reprovação. Passíveis também de reverter judicialmente se tomar os cuidados devidos. E a gente pode falar isso posteriormente para não se alongar nesse vídeo. Legal, doutor. Muito obrigado, hein? Um abraço.